Olá, tudo bem? A gente está aqui para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus. A gente está estudando o Evangelho de Mateus e hoje a gente continua no capítulo 10. O capítulo 10 é um capítulo bem importante porque é nele que Jesus faz o chamado oficial para os seus discípulos. Então ele chama os 12. Então, na verdade, Jesus já tinha muitos discípulos, não só 12, ele já tinha muitos, e é bem provável que esses 12 já haviam ouvido Jesus pregando, curando, e já até andavam com ele, mas ele queria chamar especificamente aqueles 12 para a tarefa de apóstolos. Então ele chama eles e dá a eles autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus ele capacita, hoje a gente chama isso de empowerment, né? Ele dá um poder para eles, mas o poder deles não era um poder natural desse mundo, era sobrenatural. E os 12, tem o nome deles, né? Simão Pedro, André, irmão de Simão Pedro, Tiago e João, que também eram irmãos, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, que é o que escreveu o Evangelho, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. E esse Tiago é outro além do irmão de João. O irmão de João foi um dos líderes da igreja que escreveu depois a carta a Tiago. João também é o que escreveu o Evangelho de João. E finalmente Simão Zelote. Zelote era uma espécie de partido político, né? E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Uma vez eu li num livro muito legal, e ele comentando sobre os apóstolos, nenhum deles eram prodígios. O único que era um prodígio desses daí era Judas. Interessante, né? Os outros eram pessoas da comunidade, da sociedade da época. Pescadores, né? Como o caso de Simão e André, Tiago e João, todos eram pescadores. Tiago e João eram filhos de Zebedeu, que tinham uma empresa de pescaria, provavelmente era próspera, né? Você tem algumas informações sobre Tomé, que ele só cria no que ele conseguia ver, né? Naquele episódio de Jesus. Filipe e Bartolomeu. Filipe foi bem grande também, e tem algumas coisas. Ele perguntou, também tem um momento lá que ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Lá naquele episódio de João, capítulo 14, e então ele não entendeu nada do que Jesus falou. Ele falou, eu estou aqui há tanto tempo, você não me viu? Quem me vê a mim, vê o Pai. Depois a gente tem o evento opostos, né? Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, que era uma classe muito negligenciada e tida por desonesta. Não quer dizer que Mateus era desonesto, mas a classe dele era. E a gente tem o oposto também, o Zelote, que era Simão, que era de um partido político da época que vivia causando intriga, né? Era a oposição da época. Então os dois estavam ali dentro do grupo de Jesus. Então é um grupo bem diferente. Jesus ele pegou pessoas simples do povo, mas transformou em os 12 apóstolos que receberam poder para poder cumprir tudo que o reino de Deus precisava. Assim é com a gente, né? Deus pega a gente dos nossos ofícios do dia a dia, pega a gente estudado também, pega a gente que não é estudado, pega a gente que nem uma senhora que é do lar, uma outra que é pós-graduada, pega um rapaz que é servente de pedreiro, pega o outro que é pós-graduado. Deus não tem acepção de pessoas, de ninguém. Ele aceita todos aqueles que temem a Ele, que fazem o que é justo, que buscam o Senhor Jesus e se entregam. Então, esses 12 se entregaram totalmente e o poder do céu veio sobre eles por Jesus. E Jesus, então, ele dá ordens para eles e dá as seguintes instruções. Olha, não vão atrás dos gentios agora, nesse momento. Nem na cidade dos samaritanos. Então, Jesus depois ia mandar eles pregarem a todas as nações. Mas nesse momento, a ordem era, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele momento era para Israel. Era a chance que Deus estava dando para Israel. E as ovelhas perdidas eram as pessoas pecadoras que estavam dentro da nação de Israel, pessoas prostitutas, cobradores de impostos desonestos, pessoas do povo simples, as ovelhas que tinham se desviado de Deus, mas que eram de Israel. E à medida que vocês seguirem, preguem que o reino de Deus está próximo, o reino do céu está próximo. Não uma referência aqui à destruição do mundo e à volta de Jesus e à restauração das coisas, mas era o início do reino de Deus no coração das pessoas, era o início da igreja. Então era para eles pregarem, olha, uma nova era está se aproximando e é o reino de Deus, vocês podem entrar nele. E ele dá uma ordem, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expelham os demônios, de graça vocês receberam o poder, de graça vocês deem.
Bonito, né? Então, era para à medida que eles iam, a obra de cura, de libertação, de purificação, ela deveria ser a obra irmã do Evangelho. E uma autora muito interessante no livro Ciência do Bom Viver diz que a obra médico-missionária, não quer dizer que você tem que ser médico, mas que você pode ajudar as pessoas a curar suas enfermidades. Essa obra de aliviar o sofrimento humano, ela abre a porta para que o corpo do Evangelho passe, porque ela demonstra o amor de Deus na prática, e é isso que as pessoas precisam, o amor de Deus na prática. Muito legal. Só que eles não curavam com remédios, nem com equipamentos, era pelo poder do nome de Jesus. Uau, né? Ressuscitava mortos, expelia os demônios, curava doenças incuráveis, como o caso da lepra na época, né? E então a ordem era: curem, libertem, expulsem o demônio e fundem o reino de Deus aonde vocês passarem, tragam libertação, cura e paz. E aí Jesus fala para eles: olha, vocês não precisam levar ouro, nem prata, nem cobre, nem nada, porque digno é o trabalhador do seu salário. Deus vai cuidar de vocês. E em qual cidade vocês entrarem, perguntem quem é nelas digno, se tem um servo de Deus ali, e ali vocês fiquem na casa daquela pessoa até que vocês saiam dali. E ao entrar na casa, vocês saudem a casa. Quando sair, se essa casa for digna, a paz de Deus que vocês têm vai vir sobre ela. E se não for, que volte para vocês. E se alguém não receber vocês e nem ouvir as palavras, quando você sair daquela casa ou sair daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Quer dizer, esse pó que grudou no meu pé é testemunha de que ele andou dentro dessa cidade proclamando o Evangelho e vocês não quiseram. Aquele pó era uma testemunha de que a oportunidade foi dada e a pessoa não quis. E aí Jesus diz: em verdade digo que menos rigor haverá no juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Porque Sodoma e Gomorra não teve tantas oportunidades assim como aquela geração estava tendo de ouvir o próprio Cristo e os apóstolos. Então a responsabilidade, né? Quando alguém ouve o Evangelho, entende o Evangelho e rejeita, ela se torna responsável pela sua rejeição. E aí ele continua dando orientações, dizendo: olha, cuidado, vocês são como ovelhas no meio de lobos, pombas no meio de serpentes. Então sejam prudentes como a serpente. A serpente é prudente, ela fica escondida, né? Sejam simples como as pombas, mas ao mesmo tempo prudentes como a serpente. Cuidado, andem como lobos, ovelhas no meio dos lobos. E tenham cuidado, porque os homens eles entregarão vocês aos tribunais, eles açoitarão, eles trairão, e vocês, por causa da minha causa, por causa do meu nome, pelo nome de Jesus, vão ser levados à presença de reis, governadores, para vocês darem testemunhos a eles, mas não tenham medo, o Espírito Santo vai falar, vocês vão saber o que tem que falar, e vocês serão traídos, um irmão entregará à morte outro irmão. Então Jesus estava mostrando que ser cristão e ser apóstolo não ia ser fácil, mas seriam vitoriosos, e seriam odiados até pelas pessoas das suas próprias famílias, do seu pai, sua mãe, mas aquele que perseverasse até o final, esse seria salvo. E ele falou: se perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Eu digo que antes do Filho do Homem voltar, vocês não vão terminar de acabar... ele diz assim, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E até hoje, né, Israel ainda é uma nação a ser evangelizada. Então essa profecia ela ainda está para se cumprir, no meu entender. E ele diz: olha, o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o senhor. Se chamaram Beelzebu, quer dizer, demônio, o dono da casa, muito mais os seus domésticos, que é vocês. Quer dizer, Jesus estava falando: se chamaram Beelzebu a mim, vão chamar vocês também. Não tenham medo, né? Mas não tenham medo, porque não tem nada que está encoberto que não vai ser revelado, e nem oculto que não seja venha a ser conhecido. O que eu digo para vocês hoje escondido, digam à plena luz, subam aos telhados, nas praças, não tenham medo. Não temam que matam o corpo, não podem matar a alma, quer dizer, tirar de vocês a vida eterna. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, quer dizer, aquele que pode tirar a vida aqui e a vida eterna de vocês. Não tenham medo, ninguém pode tirar de vocês a eternidade. Podem até matar vocês, destruírem o corpo de vocês, mas não podem tirar de vocês a vida eterna que vocês têm. E Jesus diz: não se vendem 2 pardais por um asse, quer dizer, por 1 centavo, algo bem pequeno. Nenhum deles cai na terra sem o consentimento do Pai. Quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês está contado. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais que pardais. E ele diz: aquele que confessar a mim diante dos homens, eu confesso ele diante do Pai. Mas quem me nega diante dos homens, eu o nego diante do Pai. Então, ele fala assim: olha, não tenham medo, assumam que vocês pertencem a mim e eu estarei com vocês. Não pensem que vim trazer paz à terra.
Em parte, Jesus traz paz ao ser humano, traz paz do Espírito Santo, paz com Deus, porque o ser humano tem seu pecado perdoado, mas em parte também traz divisão e guerra, porque quando você se coloca do lado de Cristo, automaticamente você se polarizou contra o lado de Satanás, o inimigo das almas, o destruidor desse mundo, o enganador. Então ele diz que iria colocar o homem contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem seriam na sua própria casa. Isso é uma guerra espiritual, travada no coração do ser humano. O coração seu e o meu é o palco. E ele diz, quem ama o pai ou a mãe mais que a mim, não é digno de mim. Uau, o pai e a mãe. Quem ama o filho ou a filha mais que mim, não é digno de mim. Quer dizer, a guerra no coração, ela envolve o amor que nós temos por Cristo e por Deus. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A cruz é individual. A sua cruz, a minha cruz, a cruz de cada um. Cruz é algo difícil de fazer, traz sofrimento, traz dor, mas leva a salvação para alguém. Uma coisa que só traz dor, sofrimento, mas não leva a salvação para ninguém, não é cruz, é masoquismo. E Deus não pede masoquismo de ninguém. Ele pede que nós nos esforcemos e aguentemos passar pela cruz a fim de levar a salvação para alguém. E isso sim é cruz. E ele termina dizendo, quem acha a sua vida, perdê-la. Quer dizer, quem vai aproveitar nos prazeres, nas riquezas, esquece de Jesus, esquece do Evangelho, e ele vai perder a verdadeira vida que ainda não começou. Mas quem perde a vida, quer dizer, deixa os prazeres, o pecado e segue a Jesus Cristo, ele perde a vida para esse mundo, mas encontra a verdadeira vida, que é a vida eterna com Cristo. Não quer dizer que você tem que ser pobre, ignorante, não é nada disso, mas que você tem que se afastar dos valores desse mundo errado, a busca incessante de riqueza, a busca incessante de prazeres, os valores de poder, de pisar em cima do outro. Esquece tudo isso e você se torna uma pessoa humilde, uma pessoa que ajuda o próximo, ajuda as pessoas mais pobres, que se preocupa com o Evangelho, se preocupa de verdade com Deus, em adorar a Deus, e se preocupa de verdade em ajudar o próximo. Então você encontrará a verdadeira vida, que é a que vale a pena, que é a vida eterna. E ele diz, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe o Pai. Que responsabilidade, né? Quem recebe um profeta ou um mensageiro de Deus no caráter de mensageiro, receberá um galardão, o galardão do próprio profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ele ser o meu seguidor, o meu discípulo, em verdade digo que de modo nenhum ele perderá o seu galardão. Portanto, meus amigos, vale a pena seguir Jesus. Apesar do sofrimento, da dor, da tristeza que nós passamos, vale a pena seguir Jesus. E aí eu vou ler o primeiro versículo do 11, que é o arremate do 10. E Jesus, tendo acabado de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Ou seja, Jesus não mandou eles ir e ficou sentado. Alguns falam Capitão Araia, né? Manda todo mundo fazer e vai para a praia. Jesus não era Capitão Araia, ele mandou fazer, desceu e foi junto, ele estava com eles e ele mostrava na prática como é que fazia. Que Deus te abençoe, é um capítulo maravilhoso da palavra, mostrando como os primeiros missionários foram comissionados, guiados, empoderados e orientados por Jesus Cristo. E hoje Jesus faz a mesma coisa, o mesmo desafio para mim e para você. Receba o Espírito de Deus, receba o poder de Cristo e proclame o reino de Deus onde você estiver, aonde você for. E saiba que você é um mensageiro e representante do próprio Cristo. Quem ouve você, ouve a Cristo. Quem recebe você, recebe a Cristo. E quem rejeita você também, rejeita a Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.